Fala galera, vamos então resolver exercícios sobre transformações gasosas. Essa é a primeira parte. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no conteúdo, ok? Lembrando que essa parte de gás é muito importante ter direitinho, saber o que é uma transformação gasosa, o que é uma transformação gasosa isobárica, o que é uma transformação gasosa isovolumétrica e assim por diante, ok? Então, rapidinho, nós vamos fazer aqui uma revisãozinha sobre transformações gasosas. Transformações gasosas são aquelas transformações em que acontece a variação do que a gente chama de variáveis de estado. Ou seja, as variáveis de estado elas vão estar mudando, como o próprio nome diz, variando. Entre as variáveis de estado, nós temos então temperatura, nós temos a pressão e nós também temos o volume. Então, o que é a temperatura? Lembrando que a temperatura é a agitação interna média das moléculas, né? Então, é muito importante que você lembre também, em relação à temperatura, as transformações. Por exemplo, se estiver na escala Kelvin, que é a escala absoluta, e você quiser transformar para Celsius, tem aqui uma relação ou vice-versa, tá? Porque o nosso exercício nós vamos fazer na escala Kelvin, que é absoluta. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Esse não está arredondado, tá? Quando a pressão, o que é pressão? Pressão é a força que algo exerce sobre uma determinada área. Então, nesse caso, a pressão que a gente entende que o gás faz é a pressão que ele faz sobre a superfície onde ele está confinado e a pressão que um faz entre ou faz sobre o outro, tá? Para unidade de pressão no sistema internacional, nós temos Newton por metro quadrado, que equivale a um PA. O que é o PA? É um Pascal, que é um Newton por metro quadrado. Um atm em uma atmosfera é 10 a quinta Newton por metro quadrado ou 10 a quinta PA, Pascal. Então, para a gente falar de volume, o que é mais importante, além de dizermos que é o espaço ocupado por um determinado gás, e ele tem de ocupar todo o espaço se ele não estiver confinado. Então, geralmente nos exercícios, o volume que você vai pegar é o volume do vasilhame mesmo, ok? É importante também nós entendermos a questão das transformações. Algumas transformações de unidade de volume são muito importantes, ok? Por exemplo, 1 metro cúbico eu sei que são 1000 litros. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E assim por diante, ok? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Isso é realmente muito importante. Bem, o que eu estou fazendo aqui é uma revisão rápida, muito básica, ok? Para não entrarmos nos exercícios assim de cara. Ok, então vamos continuar aqui. Então até agora nós vimos que é importante saber que as variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. Então as transformações gasosas elas vão acontecer em cima dessas variáveis. Uma dessas variáveis mudou, você tem ali uma transformação. E nós vamos começar então com um tipo de transformação que é a transformação isovolumétrica, que ela também é chamada de transformação isocórica ou isométrica. É tudo uma coisa só. E nesse tipo de transformação você tem geralmente um gás confinado ali num vasilhame e aí você não aumentou o volume do vasilhame, então ele continua com o mesmo volume. Então tem ali a conservação do volume, ok? Aí tá aí o meu PVT Polvotó ou Polvotó PVT, que é isso, né? Que você pegar a pressão vezes o volume antes sobre a temperatura igual a pressão vezes o volume depois sobre a temperatura. Você conserva o volume 1 vai ser igual ao volume 2, você corta os volumes e você tem PI sobre TI igual a P0 sobre T0. Se você pegar a pressão antes, dividir pela temperatura antes, é igual a pressão depois dividida pela temperatura depois. Aí, como eu já disse para vocês, isovolumétrica recebe o nome também de isocórica e isométrica, ok? Eles gostam muito de colocar isocórica, um nome difícil, né? Mas então, só dá uma olhadinha aqui no gráfico, um gráfico de pressão por temperatura, né? Então, se é
Aqui a temperatura está em Kelvin, isso é isovolumétrica. Então, nós vamos ter aqui uma determinada proporção. E aí você tem uma reta crescente, tá? Eu coloquei menos 273, porque ele é menos 273,15, mas nós acabamos arredondando. Vamos a mais um tipo de transformação, tá? Então, lembrando que é sempre trabalhando em cima de pressão, volume e temperatura. Nesse caso aqui, eu tenho uma transformação isobárica. Lembra do barômetro, né? Medidor de pressão. Então, a transformação isobárica é uma transformação que vai acontecer com pressão constante. Como assim? Por exemplo, você tem um gás e sobre aquele gás sempre está sendo realizada a mesma força sobre a mesma área, né? Então, eu teria pressão constante. E aqui eu tenho o pivot Pogotow. Se a pressão é constante, eu vou cortar P0. E aí, se eu tiver um gráfico V por T, ele vai ser parecido com o anterior, ok? Tranquilo? Então, nós ficamos só com VI e TI é igual a V0 T0. Lembrando sempre que essa temperatura tem que estar em Kelvin, ok? Vamos ver o que mais. Nós temos também a transformação que acontece com temperatura constante. Aí esse tipo de transformação nós chamamos de transformação isotérmica, tá? Então essa transformação isotérmica ela acontece quando mantém-se a temperatura, ok? Vou pensar um pouquinho. Então se houver manutenção da temperatura, eu vou ter, então, a mesma fórmula, né? PI, VI sobre TI igual a P0, V0 sobre T0. Se a temperatura é constante, eu posso cortar aqui. Então, eu tenho PIV polvo. PIV polvo. Ou polvo PIV. Ok? E aí, fazer aqui um esboço mesmo muito simples. Ok? Aqui são as isotermas, né? Se eu tiver um gráfico de pressão por volume, eu tenho as isotermas, dentro delas aqui, na mesma linha, tem a mesma temperatura, e quanto mais elas se afastam, maior a temperatura delas, tá? Pressão por volume aqui. Certo? Então, agora bora trabalhar. Temos o primeiro exercício que diz que os pneus de um automóvel foram calibrados a uma temperatura de 27 graus Celsius. Suponha que a temperatura deles aumentou 27 graus Celsius devido ao atrito e ao contato com a estrada. Considerando desprezível o aumento de volume, o aumento percentual da pressão nos pneus foi? Então, eu gosto de resolver assim, ó. Coloco pressão, volume e temperatura antes, separadinha, pressão e volume e temperatura depois. Vou anotando tudo que tem aqui, lembrando que o que tiver em Celsius eu tenho que transformar para Kelvin, né? Então, aqui tá 27. Então, já somo 273, 27 graus Celsius com 273. Eu vou ter 300 Kelvin, ok? Lembrando que a gente não diz 300 graus Kelvin, a gente diz 300 Kelvin. No de baixo, na temperatura final, eu vou somar o 27, ele aumentou 27, e vou somar o 273 para ser a temperatura em Kelvin. Ok? Então, eu tenho 323 Kelvin. A pressão inicial eu vou chamar de P0, a final eu vou chamar de P. Ele desprezou o aumento de volume, então é uma transformação isocórica ou isométrica, né? E eu coloquei POV Pogotow PVT. Então, nós vamos cortar o volume. Aí a pressão inicial eu vou chamar de P0. A temperatura inicial ele deu, que é 300 Kelvin. A pressão final eu vou chamar de P, que eu quero ter uma relação entre elas, né? Então, vai ficar P em função de P0. E a temperatura final, 323. Eu vou multiplicar cruzado com a intenção de deixar o P de um lado e o P0 do outro. Então, fica 300P igual a 323 P0. Agora, eu vou pegar esse 300 e vou mandar para lá. Vai ficar 323 P0 dividido por 300.
Quando eu faço essa divisão, 323 dividido por 300, eu vou ter um valor, né? Eu vou ter então que P é igual a 1,09 P0. Lembra, o que tiver sobrando além do 1, igual que é 1,09, então esse 0,9 está sobrando. Significa que o aumento percentual foi de 9%. Ok? Então, o aumento percentual foi de 9%. Certa massa de um gás perfeito é colocada em um recipiente ocupando o volume de 4 litros sob pressão de 3 atmosferas e temperatura de 27 graus Celsius. Vai sofrendo transformação isocórica e a pressão passa a ser 5 atmosferas. Aí ele quer saber a nova temperatura do gás. Então, ó, P0, V0, T0 já vai assim mecanicamente mesmo. PI, VI, TI. Vou anotar aqui. Então, aqui que eu tenho inicialmente, eu tenho o volume de 4 litros, eu tenho a pressão de 3 atms, eu tenho a temperatura inicial que ele deu ali, que é de 27 graus Celsius, ok? Então, se é de 27 graus Celsius, eu somo 27 com 273, nós já, inclusive, fizemos essa conta. Você já sabe que dá 300 Kelvin. Beleza, então minha parte inicial está perfeita. Parte inicial, ok. Vamos para a parte depois, a parte final. Nessas condições, a nova temperatura do gás. Então, ele quer saber a nova temperatura, quer saber o TI, certo? E uma coisa que ele diz que é importante, que ela é isocórica, então manteve o mesmo volume, que é de 4 litros. Ok? Isocórica mantém o volume, ou seja, tem o mesmo volume. Aí, o que ele quer? Ele quer saber qual vai ser a nova temperatura. Ok? E depois ele diz que depois a pressão passa a ser 5 atm. A sua pressão passa a ser 5 atmosferas. Então eu tenho aqui tudo montado, organizado as unidades, tudo ok. Agora a fórmula também. O que eu tenho então? Povotou, PVT. Tanto faz, tá? Colocar o Povotou ou o PVT antes. Vai dar tudo certinho. Então, vou cortar os volumes, porque ela é isocórica ou isovolumétrica. Sobrou, então, P0 sobre T0 é igual a P1 sobre T1. Agora é só substituir, ó. 3, T0, 300. PI, 5. Dividido pela temperatura. Olha, aqui já dá para você ver que essa temperatura vai dar 100. Porque aqui, ó, daqui para cá eu multipliquei por 100. 100 não, 500. Daqui para cá também vou multiplicar por 100, que vai dar 500. Mas vamos fazer as continhas assim mesmo. Eu tenho, então, 3T, 3,0T igual a 5,0 vezes 300. Aí eu tenho 1.500 dividido por 3, que dá 500, que é algo conforme nós já vimos. Mas espera aí, não tem para marcar. Por que não tem para marcar? Porque ele quer em graus Celsius. Então, eu tenho que fazer o quê? De Kelvin para Celsius, eu tenho que subtrair. Eu vou pegar 500 menos 273. 500 menos 273 é 227. 227 graus Celsius, letra B. Certo? Valeu. Aproveite e se inscreva no meu canal.